noite, queridos irmãos e irmãs. Eu vou intitular esta homilia como as 8 armas para a vitória da divina providência em nós. Eu vou começar desde a liturgia para considerar primeiro um pouco sobre a divina providência. Depois eu vou falar um pouco sobre a existência do mal. E finalmente eu vou dar-lhes 8 armas para que nós possamos vencer o mal e colaborarmos mais eficazmente com a divina providência em nós. Eu acho que esses temas de hoje vão exigir um pouquinho mais de atenção de vocês. Eu quero ir um pouco mais a fundo, dado a importância dos mesmos. Não quero perder essa oportunidade de falar-lhes um pouco mais a fundo, indo inclusive a um pouco mais de bases filosóficas e entrando também a fundo na teologia. Queridos irmãos e irmãs, é que Jesus nunca se esquece de mim, nunca. O nosso Deus é um Deus de perto, como diz a Sagrada Escritura, não um Deus de longe. A divina providência sempre sai em meu auxílio. E a liturgia de hoje é um convite a confiar na divina providência. Confiança na divina providência. Na primeira leitura nós escutamos: eu não me esquecerei de ti. Que precioso. Deus nunca se esquece de mim. Nós podemos nos esquecer de Deus, Ele não se esquece de mim. No Salmo 61 nós rezamos: Deus é o meu rochedo, a minha fortaleza, a minha segurança. E na segunda leitura, São Paulo, nós escutamos, nos convidou a renovarmos a consciência de que tudo que nós temos aqui nessa terra é emprestado. Nós não somos donos de nada. Deus nos concede pela sua benevolência uma série de bens para, como diz ele, sejamos administradores dos mistérios de Deus. E o Evangelho, todo ele, é um convite ao desapego das coisas criadas. É um convite a confiarmos mais na providência divina. E o que é a providência divina, irmãos e irmãs? O Catecismo da Igreja Católica diz assim, que a providência divina é o conjunto de disposições pelas quais Deus conduz a sua criação à perfeição. Isto é, todos nós aqui estamos de caminho, em caminho à perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos nesta luta diária pela perfeição. E a criação inteira é assim. A criação está nessa busca pela perfeição. E a providência divina vai ajudando a gente a que nós possamos caminhar mais rapidamente em direção a essa perfeição. Uma perfeição que é querida por Deus, porque Ele me diz na palavra: sejais perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Deus me quer perfeito. A perfeição plena eu não posso alcançar aqui na terra, mas Ele me quer caminhando em direção à perfeição. E a divina providência, ela é maravilhosa, gente. Ela é muito concreta. A divina providência é direta. A divina providência é pura bondade de Deus. É que Deus toma conta de tudo. Desde as mínimas coisas que acontecem na nossa vida, de maneira escondida lá no meu quarto, até
os fatos maiores desta humanidade, Deus toma cuidado de tudo. Tudo está sob os olhos do Senhor. É que a fidelidade de Deus é assim, gente. Ele não abandona o seu povo. Ele não criou a gente e nos abandonou. Como fala a teoria mecanicista, filosófica, que Deus cria o mundo e o abandona. Deus é amor, gente. Deus é amor. E como Ele mesmo se revela, é rico em misericórdia. Jesus é misericordioso. Hoje nós estamos no domingo da caridade. Trazemos as nossas cestas básicas. Um sinalzinho pequeno de Jesus que é misericordioso. E os caminhos da providência, dessa providência de Deus, muitas vezes são difíceis de entender, gente. São desconhecidos, muitas vezes nebulosos. Por exemplo, Deus Pai quis a traição de Judas? Acho que não, né? Deus Pai não quis a traição de Judas. Deus Pai quis um Pilatos que lavou as mãos e não defendeu Jesus? Ele não queria isso. Mas a providência divina, misteriosamente, e Jesus responde a estes fatos dizendo: eu aceito a vontade do Pai. E aí se realiza a redenção. Jesus descobre a vontade do Pai ainda naqueles fatos tão dolorosos. Que exemplo nos dá Cristo, gente? É que Deus age em cima do nosso atuar. A gente faz uma coisa e Ele respeita esse atuar nosso. Ele não bloqueia o nosso atuar. Ele age em cima do nosso agir. Dessa reflexão surge aqui um tema espinhoso. É quando a gente se mete a entender um pouco mais da divina providência, a gente se encontra com esse tema que vocês devem estar se perguntando agora: Padre, e essa realidade chamada mal? E o mal? Se Deus cuida de mim, por que existem tantos males na humanidade? Não é, gente? Por que existem tantos males? Nós gostaríamos que esses males não existissem, mas eles existem por pena. É que o ser humano, gente, nós somos capazes de fazer as coisas mais preciosas, mas somos capazes de realizar 50 milhões de abortos por ano. 50 milhões de abortos cada ano. É que Deus respeita a nossa liberdade. E por isso, nós somos capazes de amar ou capazes de odiar. Queríamos ser somente capazes de amar, mas pela nossa liberdade nós também podemos odiar. E como existe ódio na humanidade. Mas Jesus não nos criou escravos. Deus nos criou livres. Porque pela liberdade nós somos capazes de amar. Tiremos a liberdade do ser humano e nós vamos tirar a capacidade do ser humano de amar. É o nosso dom mais precioso. E Deus vai ajudando a gente. Deus vai dando-nos todas as graças para que nós obremos o bem. Mas Ele respeita a tua liberdade. Se tu queres sair agora dessa paróquia e matar uma pessoa, Ele vai respeitar a tua liberdade. E Deus vai atuar em cima disso. Porque Ele te ama, Ele te respeita. Ele diz: filho, está nas tuas mãos o teu livre-arbítrio. E a fé nos dá a certeza de que Deus não nos permite nenhum mal, gente, nenhum mal, a cada um de nós aqui. Ele não permite um mal maior do que eu possa suportar. Deus não permite nenhum mal sem que eu possa tirar deste mal um proveito para o bem. Basta que nós coloquemos os óculos da fé para entendermos que Deus sempre mudará o mal permitido
em bem e transforma a gente. Nesses dias eu recebi um e-mail que dizia assim: quando Deus tira algo, é para dar algo maior ainda. Verdade, gente. Basta colocar os óculos da fé. São Thomas More dizia: não pode acontecer nada que Deus não tenha querido ou permitido. Tudo que Ele quer ou permite, por pior que possa parecer-nos, é o melhor que pode acontecer para nós. Gente, o mal poderia não existir. Mas olha só, filosoficamente falando, o mal não existe. Ele é a carência de bem, como o frio é a carência do calor, como a escuridão é a carência da luz. O mal é a carência do bem. Filosoficamente falando, tudo que existe é bom. É uma característica do ser, da existência. Agora, o mal moral, sim, é uma realidade, e das boas. O mal moral existe, gente. Este ente que nós chamamos mal moral entrou na humanidade pela falta de obediência de um anjo chamado Lúcifer, um dia, quando ele disse para Deus: eu não sirvo. E quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, disseram lá no jardim do Éden: nós vamos comer desta árvore do bem e do mal, desobedecendo a Deus, aí entra o mal na humanidade. E o catecismo da Igreja Católica, aqui eu entro num tema que também é meio espinhoso, mas o Espírito Santo não me deixou não dizer para vocês. Qual é a maior expressão do mal moral que existe, gente? Qual é a maior expressão do mal moral que existe? Pensem na resposta. O catecismo nos diz que é o demônio. O mal não é uma abstração, mas uma pessoa chamada Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O demônio, gente, ele existe, mas ele não é maior do que Deus. O demônio, nós temos que ter a certeza que nós podemos ser vitoriosos contra ele. E existe um texto muito bonito do Concílio Vaticano II, no documento chamado Gaudium et Spes, que diz assim: um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história humana, a minha história. Começou no princípio do mundo, e segundo a palavra do Senhor, durará até o último dia. Inserido nesta luta, o homem deve combater constantemente se quer ser fiel ao bem moral. Somente com grandes esforços e a ajuda da graça de Deus, conseguiremos realizar a nossa própria unidade. Muitas pessoas, inclusive dentro da Igreja Católica, negam a existência do demônio. Mas o catecismo da Igreja Católica fala, e nós escutamos agora, é uma existência concreta e maior do mal. E muitas vezes nós brincamos com o demônio. Nós brincamos com o espiritismo, brincamos com tarô, brincamos com coisinhas por aqui e por lá, que vão tocando no demônio, que vão nublando a nossa consciência. Brincamos com o demônio quando a gente vai cedendo e cedendo a entrar na internet, em todos os sites, e olhando para todas as pessoas com maus olhares e maus pensamentos. Eu vou brincando com o demônio quando eu deixo de exercer minha caridade, quando eu começo a trapacear por aqui e por lá, em coisinhas pequenas ou em coisinhas grandes. E por isso, Jesus nos disse hoje no Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E gente, como que nós podemos vencer o mal moral? Como que nós podemos levantar a bandeira do bem na nossa vida? Como que eu posso declarar-me vencedor em Jesus Cristo? Lhes deixo rapidamente 8 conselhos. Primeiro conselho, primeira arma, é a vida de graça. Isto é, gente, não podemos nos permitir
estarmos aqui em pecado mortal. Se alguém está em pecado mortal, tem que incomodar-se. Não posso. Se eu cometi um pecado grave, eu tenho que ir para o sacramento da confissão. Jesus me espera lá. Lá no trono da misericórdia, Jesus me espera. A segunda arma para vencer o demônio e colaborar com a divina providência é intimidade com o Senhor Jesus. Isto é, oração constante. Hoje, que bonito, 1000 Ave-Marias aqui rezadas nesta igreja. Não de boca para fora, mas de coração. Oração constante, de louvor, contemplativa, diante de Deus. Como dizia São João da Cruz, o demônio teme muito a alma unida a Deus, dizia esse santo. São Paulo aos Efésios dizia: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, rezar com a Bíblia. Terceira arma para combater o mal: perdão e misericórdia. Perdoar os demais e a nós mesmos. Depois de recebermos o perdão, não pensar mais nos pecados que eu cometi e lutar para não pecar e perdoar o meu próximo. O demônio odeia isso, gente, quando a gente perdoa o nosso próximo. Odeia. O demônio vai fazer de tudo para que nós não vamos lá no trono da misericórdia. Tudo. E depois que a gente vai, ele persegue a gente, jogando na nossa alma um espírito de culpa. Ai, não, será que Deus me perdoou? Ele te perdoou. Tudo. Quarta arma: constante renúncia a Satanás e às suas obras. É uma posição firme e convicta, dizer: eu renuncio na minha vida a Satanás e a todas as coisas que Satanás está colocando para me prejudicar. Renuncio e vigio, como diz Jesus. Por isso Jesus me diz: para cada dia bastam seus próprios cuidados. Quinta arma: humildade. Ixi, o demônio odeia a humildade. Odeia, gente. Seria insano entrar no combate contra o mal confiando nas minhas forças. Só com Deus eu posso vencer, gente. Não nos apoiemos só nas nossas forças. Sexta arma: o desapego. Justo que fala o evangelho de hoje. Só Deus basta. Contemple o evangelho de hoje e escutem que Cristo está lhe dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. São João da Cruz dizia também: o demônio tem poder sobre as almas apegadas às coisas temporais. O demônio tem poder sobre essas almas que estão apegadas à matéria. Os bens materiais precisam ser usados na medida que eles me levam a Deus. Senão, eu renuncio. Sétima arma: o carisma da caridade. Caridade, gente, serviço ao próximo. Como diz a carta aos Efésios, calçar-nos com o ardor de anunciar o Evangelho. E oitava arma: a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Amar de coração a coração a minha mãezinha do céu e imitar as virtudes de Maria. Quem está no colo de Maria, o demônio não avança. Quando a gente sai do colo de Maria, o demônio aí atua. Lhes deixo estas 8 armas. E aí se forma o chamado, e termino com isso, a armadura do cristão. Que vocês possam ler em casa essa passagem de Efésios 6, 10 a 18. Efésios 6, 10, vai aparecer na internet essa homilia, está sendo gravada. Então que vocês possam pegar na internet depois essa passagem e ler com carinho, por favor. Efésios 6, de 10 a 18. A armadura do cristão. E aí sim, gente, nós conseguiremos viver em plenitude essa palavra de Deus que hoje escutamos nessa Santa Missa.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.